Amém. Amém? Pode sentar, por favor, gente. Glória a Deus. Amém? Pastor, até que enfim, já estava até cansado de ficar de pé, já é, né? Nós estamos acostumados a ficar um pouco de pé, um pouco sentado, né? Então a gente tem que quebrar o gelo. É ou não é, gente? Glória a Deus. Não pode dormir, tá? Se a pessoa do seu lado aí dormir, você dá uma cutucadinha nela e fala assim, ó, não dorme não, senão Deus vai falar e você não vai ouvir, é, né? Amém. Abram a Bíblia de vocês trouxeram a Bíblia hoje? Abram em Lucas, capítulo 18, em nome de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 18. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Deus está aqui ou não está, pessoal? Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Amém. Vocês abriram aí? Lucas capítulo 18, quem achou diga amém. Amém. Pessoal, eu vou direto ao assunto. Eu confesso a vocês que o que eu vou pregar hoje não era o que eu tinha programado para pregar. E eu confesso a vocês que Deus, Ele tem a direção da nossa vida. Amém, gente? Quando Deus, Ele coloca algo ao nosso coração, é porque Ele sabe que alguém precisa ouvir aquilo. Às vezes nós subimos no altar com uma palavra na mente, com uma mensagem programada, e de repente do nada Deus muda tudo e fala, não é isso que você vai falar tal coisa. E quando Deus faz isso, é porque Ele sabe que alguém precisa ouvir aquilo. Ele sabe que alguém veio para ouvir aquilo. Eu não sei como é a sua vida com Deus, porque a nossa vida com Deus só nós sabemos. Só nós, só eu sei a minha vida com Deus, só a minha esposa sabe a vida dela com Deus, só você sabe a sua vida com Deus. O que eu sei é que Deus, Ele ouve a nossa oração. E eu sei que Deus trouxe alguém aqui hoje que está questionando alguma coisa com Ele essa semana. Aleluia. Deus, Ele trouxe alguém aqui hoje que essa semana estava perguntando, Deus, por que eu estou passando por isso? Será que a minha vida não vai sair do que está? Será, Senhor, que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Eu estou lutando pelo meu casamento que não está legal, que não está bem, que todo mundo já está percebendo que não está bem, eu estou lutando por ele. Será que o Senhor vai fazer algo para mudar essa situação? Será que talvez você não fez essa pergunta para Deus essa semana? Essa semana, talvez para você foi uma semana difícil. E talvez você perguntou várias vezes para Deus, por que eu estou nessa situação? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu já fiz essa pergunta muitas vezes. O pastor Gilmar, tive o prazer de conhecer ele há um ano e pouquinho atrás, junto com a esposa dele também, que eu nem falei com ela hoje. Bom dia, tudo bem? Pai do Senhor. Então, tivemos o prazer de nos conhecer um pouquinho mais de um ano atrás, lá na casa do nosso amigo pastor Robson. E quando nós nos conhecemos, eu falei para ele, olha pastor, eu estou pensando em abrir um ministério. Durante muitos anos eu fui pastor na Igreja Universal,
Eu acho que nem dá para perceber, né? Não parece o jeito, né? É totalmente diferente. Saí da Universal e depois que eu saí, eu falei assim, ó, não quero mais pregar a palavra de Deus. Me decepcionei não com a igreja, mas com pessoas, porque quem é culpado não é a igreja, é as pessoas que fazem a obra. Às vezes você vê uma coisa errada no ministério, não estou aqui para falar mal da Universal, nem de nenhuma outra igreja. Mas às vezes você vê algo de errado e se decepciona e se entristece. E às vezes você larga até Deus porque você fala, não vou mais em igreja nenhuma. E às vezes você acaba perdendo aquilo que iria acontecer na sua vida porque você se chateou e saiu de todas. Foi o que aconteceu comigo. Eu me chateei, passei algumas decepções, saí da igreja e disse, não vou mais pregar a palavra de Deus. Porém, pessoal, quando você tem um chamado, quando você é separado para aquilo, não adianta você fugir. Quando Deus escolhe você para algo, não adianta você fugir. Se Deus colocou você no caminho de alguém, para salvar esse alguém, não adianta você fugir. Você vai rodar, 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 e você vai parar naquele mesmo lugar. Quando Deus coloca no nosso coração o desejo de fazer algo, é porque Ele vai nos dar toda a condição, toda a capacidade que nós precisamos. Você quer um exemplo? Davi não era ninguém. Davi não era conhecido. O único que conhecia Davi era Deus. O único que conhecia Davi era Deus. E é tanto que você vê que pela família dele era desprezado. Todos os outros irmãos dele eram valorizados, eram reconhecidos, eram vistos. E Davi era o quê? Desprezado. Porém Deus conhecia Davi. E porque Deus conhecia Davi, Deus pegou Davi e colocou Davi em um lugar de destaque. Davi se tornou o rei. Passou por muitas lutas e se tornou um rei. Você sabe por quê? Porque Deus conhecia ele. E porque Deus conhecia ele, Deus colocou ele aonde ele queria colocar. Aí vai para vocês hoje a primeira profecia do dia. Deus vai te colocar onde ele quer te colocar. Você está passando luta, está passando deserto, está enfrentando luta. Talvez você pense assim, acho que não é para mim o que eu estou fazendo. Deus está te preparando para te dar o que Ele quer te dar. Só que essa luta é para te preparar. E então eu abri o trabalho e falei, pastor, o que o senhor acha? Ele falou, não, vai na fé, se precisar de alguma ajuda, de alguma força, nós vamos lá, nós leva o povo, evangeliza, faz o trabalho, faz tudo. Só não pode desistir. E aí eu fui lá e abri uma igreja. Antes de abrir a igreja, eu fiz aquele teste, sabe? Vou pôr aqui o celular, porque senão eu começo a falar, daqui a pouco é 3 horas da tarde, vocês estão aqui ainda. Brincadeira, gente. Vou falar poucas coisas, vou falar 2 horas só, tá bom, gente? São 10 horas, nós vamos terminar 2 horas da tarde hoje, tá bom? Brincando. Então eu peguei e falei assim, pastor, mas eu vou fazer, porque eu estava triste na igreja que eu estava, porque eu queria fazer, mas eu não podia fazer. E então eu peguei e falei, vou fazer, pastor. Será que é Deus que quer que eu faça? Fiz um teste. Falei para os meus vizinhos, olha, esse mês, dia tal, vou fazer uma oração lá na minha casa lá. Gostaria que vocês fossem lá, vai ser um culto de ação de graça. Vou comprar uns pão, uma mortadela, um refrigerante, um café. Eu quero que vocês vá lá. Isso foi na quinta. De quinta para terça-feira, eu saí chamando só os vizinhos da rua, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, todo mundo. Todo mundo saiu falando, daqui a pouco nós fomos lá, tinha 30 pessoas dentro da minha casa. Aí eu peguei, tirei, aliás, a gente estava terminando de arrumar ainda, pegamos cadeira, colocamos lá, arrumamos, fizemos um culto com 30 pessoas dentro da minha casa. E era no 3º andar. Você olhava assim, os pastores foram lá, né, pastor? Para subir lá em casa, os pastores falaram, poxa, mas não dá para nós tomar um café aqui embaixo? Mas não, tem que ser aqui em cima. Lá em cima, 3º andar. Pastor, nós estamos acostumados. Falei, não, aqui é a missionária falou, não, nós mora lá, é só barranco também e tal. Eu falei, então vamos subindo.
Subimos, colocamos 30 pessoas dentro de casa. E a maioria, senhor, senhora, pessoas assim que eu ficava olhando, eu falei, puxa meu Deus, acho que é o senhor mesmo. Só que eu falando isso e ao mesmo tempo dizendo assim, não, acho que não é não. Sabe quando vem a voz e fala é? E a outra fala não é? Aí eu falei, olha pessoal, vou fazer 3 semanas aqui, tá bom gente? Tá. Na outra semana, 30 pessoas de novo. Aí eu peguei e falei assim, poxa vida, eu acho que é Deus. Mas sabe quando você quer fugir daquilo? Não tem gente que é assim? Talvez você é assim, viu? Deus está falando, ó, luta, e você está, não, acho que não é para mim. Meu marido está me dando dor de cabeça, eu vou largar. Não, não é largar, é lutar por ele. Ah, pastor, mas eu estou numa situação ruim. É lutar por ele. Aí eu peguei, marquei outra terça-feira, aí teve a terça. Aí na terceira terça-feira, minha família foi lá. Meu sogro, minha sogra, meus cunhados. E aí você sabe o que acontece quando junta a família, né? Sogra começou a discutir com o sogro, com o cunhado e a mãe pegando no pé do filho, aquela coisa de família tradicional. Acho que aqui não tem isso, né, gente? Aqui não deve ter, o povo aqui deve ser tudo diferente. Família, todo mundo junto, aí um pega o pão do outro, um briga com o outro, um vaga na cara do outro. Começou aquela discussão, aí eu peguei e falei assim, ó Deus, até fiquei bravo, minha esposa lembra, depois ela vai puxar minha orelha, mas não tem problema não. Eu falei assim, ah meu Deus, tá mó briga danada isso aqui, acho que não é nada. Sabe quando você que quer o motivo, não tem gente que é assim? Deus está falando para você, vai, mas você fica procurando motivo para não ir. Deus fala, eu coloquei no seu coração, aí você fala, não, acho que não é, acho que não vai ser. Eu ficava procurando motivo, e aí eu fiz um segundo. No terceiro culto deu 30 pessoas também. Aí eu falei, puxa, acho que Deus quer que eu faça esse negócio mesmo. Trabalho para... não tem, acho que é Deus mesmo. Pastor já falou, profetizou, falou que se precisar de ajuda é só chamar. E aí a gente não quer pedir ajuda, porque se pedir ajuda vai crescer e às vezes não é o que você quer. Então eu fiquei lá. Aí fiz. Aí pronto. 30 pessoas. Aí Deus falou, e agora, o que você quer que eu te faça, meu filho? Para você ver que é isso que eu quero que você faça. Aí eu entro com a minha desculpa. Ah, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Minha esposa trabalha muito, não tem tempo. Minha esposa trabalhava na época até 11 horas, até meia-noite ela trabalhava. Ela trabalhava das 2 até meia-noite, o culto era de noite. Então às vezes eu ia fazer o culto, minha esposa não estava. Aí às vezes o que acontece? A pessoa vem na igreja e fala, essa igreja não deve ser muito boa não, nem a esposa do pastor está indo. Então já era um obstáculo para mim. E eu pensando, puxa, acho que não é mesmo, sabe? Então tipo assim, você fala, pastor, o senhor fazendo isso, o senhor tem que passar a fé para nós, está falando que o senhor está desanimado. Eu sou ser humano igual todos vocês são. Você passa luta no seu casamento, eu também passo luta no meu casamento. Você passa dificuldade no seu trabalho, eu também passo dificuldade no meu trabalho. Você chora às vezes porque quer algo e não tem, eu também choro, porque eu sou igual a vocês. Só que tem uma diferença entre o vencedor e o perdedor. E você sabe qual é a diferença, pessoal? É a postura que ele tem diante da luta. É a postura que ele tem diante da luta. Você já perdeu um familiar? Quem aqui já perdeu? Faz assim um familiar. Eu já perdi um familiar. Aliás, 2. Eu sei o quanto dói. Então quando você me diz que perdeu alguém, na minha mente eu já lembro de quem eu perdi e no meu coração eu já sinto o que você sente. Por quê? Porque eu passei por aquilo. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês não era o que eu vim programado falar, mas como Deus quer que eu fale o que Ele quer e não o que eu quero, eu estou falando isso para vocês. E eu vim desanimado. Eu falei, não vou fazer não. Deus foi lá e falou assim, o que mais que você precisa? Eu falei assim, não tem jeito, né? A minha esposa falou assim, amor, vou falar, depois ela briga comigo, mas eu vou falar. É brincadeira. Não, tá registrado. Ixi, é ao vivo ainda? Ixi, piorou. Eu ia até querer que ela esquecesse, mas vai ter jeito. Então vou ligar aqui que eu quero que todo mundo ouça também isso aí. Reclamar da minha esposa aqui. Minha esposa falou assim, amor,
Nós vamos ficar fazendo culto agora, vai virar uma igreja aqui dentro da nossa casa? Igreja é igreja, casa é casa. Não que eu não queira que você traga o povo aqui, você pode trazer, fazer alguma coisa, mas você tem que separar, igreja é igreja, casa é casa. Eu chego do trabalho, vou querer limpar minha casa, ou vou querer descansar, ou vou querer fazer uma coisa ou outra. Confesso que na hora o que eu fiz? Não vou fazer nada não. Olha só como que é o pastor incrédulo, hein? Minha mulher já não está querendo fazer, não vou fazer não. Só que Deus me mostrou depois que ela estava totalmente certa. Casa é casa, igreja é igreja. Quer fazer um negócio? Faça, mas entre de cabeça. É o que Deus fala para você hoje. Talvez você ainda não venceu o seu problema, por quê? Porque talvez você não está enfrentando ele com todas as suas forças. Talvez você está colocando 30% da sua força. Talvez você ainda não venceu a sua luta, porque você não colocou 100%, você colocou 20%. Por que você pôs 20%? Porque talvez você pensa que não vai dar certo. Talvez você pense assim, eu não estou onde eu tenho que estar, ou não tenho o que eu quero ter. Só que se você colocar os 100%, você vai vencer. Talvez o gigante da sua vida já está quase caindo. Talvez a sua luta já está quase terminando e a vitória está quase chegando para você. Mas talvez você está quase perdendo por conta da sua o quê? Mente. Foi o que estava acontecendo comigo. Eu tinha tudo, mas eu estava sem nada. E por que eu estava sem nada? Porque eu não estava acreditando naquele que estava o quê? Me separando. É o que Deus faz com você. Deus separou você para vencer. Deus separou você para te dar vitória. Deus separou você para ser um escolhido. E talvez você não está conseguindo ser porque você não está dando o seu 100%. Você está dando 5% ou 10%. Deus não quer a metade. Deus quer tudo, pessoal. Deus quer que você dê tudo seu para Ele, para que Ele possa fazer o que Ele quer fazer na sua vida. E foi então que eu tomei uma decisão. Eu falei, vamos abrir. Aí eu falei assim, mas eu não tenho condição de abrir agora. Olha só, hein? Aí do nada apareceu um casal, falou, pastor, o senhor está querendo abrir um trabalho? Fiquei sabendo, nem te conheço, pastor, mas eu fiquei sabendo através do fulano que trabalha comigo lá, que o senhor está querendo abrir um trabalho. Eu tenho aqui o meu dízimo que eu não estou indo na minha igreja, porque está fechada, eu não estou indo, eu quero dar lá para ajudar o senhor a pagar o aluguel da igreja. Eu falei, olha... Minha mãe falou assim, você vai abrir a igreja, vou abrir um trabalho, então estou aqui meu dízimo. Quer dizer, eu não tinha o dinheiro do aluguel da igreja. Eu poderia de repente falar, vou tirar do meu salário, porque eu trabalho, minha esposa trabalha, vamos alugar, vamos. Só que eu falei, eu não quero fazer como alguns pastores fizeram. Alugaram um salão pela fé, contaram com o salário, aí às vezes a família passou dificuldade para pagar o aluguel da igreja, e aí pagou o aluguel da igreja, daqui a pouco virou uma bola de neve, problema, pastor fechou a igreja, falei, não quero abrir assim, se é para abrir, eu quero abrir do jeito que o senhor quer que eu abra. E de repente apareceu um ou outro, porque a fé é isso, pessoal. Apareceu um ou outro, quando eu menos esperava, estava o aluguel da igreja preparado para me dar, sem eu ter nem abrido a igreja ainda. Aí eu falei, Deus quer que eu faça. E aí quando eu abri, na terça, na quarta, veio a pandemia. Aliás, a pandemia já estava vindo, mas quando eu abri na terça, na quarta-feira veio a ordem que era para fechar as igrejas. Eu falei, pronto, agora já era, agora fechou a igreja mesmo. Já não tem povo, não tem oferta, não tem condição, não tem nada, a gente não sabe como que está o país, vai ficar o país. De repente eu fui lá abrir um culto. Aquelas 30 pessoas que tinham na casa, sabe quantas foram na igreja? 13. Aí juntou a dificuldade, juntou os pensamentos, juntou os problemas, e aí a gente pensa o quê? Acho que não é para ser. Só que Deus já tinha me confirmado muitas vezes, através de muitas coisas, que era para ser. E eu decidi, falei assim, vou fazer. E comecei a fazer. Você sabe o que aconteceu, pessoal? Minha mãe não estava na igreja. Minha irmã não estava na igreja. A outra irmã estava desanimada na igreja dela, não queria mais saber de igreja. Meu irmão também não.
Você sabe o que aconteceu? A minha família inteira foi para a igreja. Aí eu fiquei pensando assim, a minha família inteira foi para a igreja. Meu irmão, que só gostava da congregação cristã, foi para a igreja. E tá lá, firme e forte. Eu falei assim, ó, vou pintar a igreja, pessoal. Precisava de uma lata de tinta. Meu irmão levantou a mão e falou assim, ó, vou comprar uma lata. Minha mãe falou assim, Du, minha mãe tem 72 anos, né? 62, desculpa. 62, viu, mãe, que só tem. Minha mãe tem 62 anos. Minha mãe falou assim, ó, Du, eu vou comprar uns panfletos. Ah, minha mãe falando isso. 62 anos, minha mãe, eu vou fazer uns panfletos da igreja, ó, meia hora antes da igreja, eu vou abrir a porta da igreja lá, vou ficar evangelizando, vou chamar as pessoas para a igreja. Você vê como que Deus faz? Às vezes você passa por uma situação que Deus quer fazer algo na sua vida, mas por conta de você não se dar, você não vê. Eu estava falando com um pastor lá de Manaus, e ele falou assim para mim, olha pastor, tá vendo esse culto aqui, ó, 3.000 pessoas? Eu estou aqui graças ao Senhor. Foi o Senhor que salvou a minha vida, foi o Senhor que me colocou na obra, olha aqui eu pregando para 3.000 pessoas. Quer dizer, às vezes, pessoal, Deus faz certas coisas na nossa vida que nós não entendemos, mas nós temos que nos posicionar. Minha família está na igreja. Se não tivesse mais ninguém na igreja, só tivesse eu e minha família, você acha que valeria a pena isso, pessoal? Sabe por quê? Porque se você consegue salvar a sua família, imagina, eu salvo a minha esposa salva dela, o pastor salva dele, todo mundo salva a sua própria família. Quantas pessoas mais não vão ter no reino de Deus? E a Bíblia fala que se nós servirmos ao Senhor, serviríamos nós e a nossa casa. Então, tudo tem um propósito. Só que eu não quero ficar só nas minhas palavras. Eu quero falar da palavra de Deus para você também. Eu dei o meu testemunho. Aí você diz assim, pastor, como que está a igreja lá? Pessoal, graças a Deus está uma bênção. Veio pandemia, veio luta, veio dificuldade, mas todos os meses nós conseguimos honrar os compromissos da igreja. Essa semana que passou, nós recebemos um rapaz que saiu da clínica de drogas, que eu não esqueci a palavra, de recuperação, e foi direto para a igreja. Falou, pastor, vamos orar. Ele fica assim, vamos orar, pastor? Vamos tomar uma água, vamos orar aí, pastor? Vamos baixar, vamos fazer uma oração aí antes, pastor? Vamos. Ele está fazendo nós orar mais do que nós mesmos. Esse dia eu fui fazer uma visita, ele estava em casa e falou, pastor, deixa eu ir também junto nessa visita. Eu falei, vamos lá, pô, é só um cliente, vamos lá. Entramos, aí o cliente ofereceu um café, vamos orar aí, pastor? Eu falei, orar também, vamos orar. Deus abençoe esse café, tá? Vamos embora agora? Pastor, vamos orar para abençoar a casa aqui, vamos orar. Então quer dizer, Deus vai mandando pessoas só para fazer a gente ficar o quê? No propósito, motivado. Então, isso é uma alegria para nós, pessoal. Aí você fala, pastor, vou passar luta? Vai, todo mundo vai passar. Deus começou a agir. Minha esposa hoje, ela trabalha de manhã. Ela estava trabalhando à noite, do nada eu falei, mano, desse jeito não dá não, meu. Como que eu vou para a igreja, o povo não vê você lá, vai pensar que você não está na igreja, você me ajuda aí. Ela falou, mas como que eu vou fazer? Vou sair de trabalho? Eu falei, não, Deus vai preparar. Na mesma semana, ela foi trocada de loja, mandaram ela cuidar de uma outra loja, colocaram o horário dela de manhã e agora ela está na igreja com a gente. Pessoal, tudo que Deus quer fazer na nossa vida, Ele faz. Mas a gente tem que ter o quê? Disposição e crer. E o principal é o que eu vou falar na Bíblia para vocês agora. Qual que é o principal que você tem que ter? Você está passando luta, está passando dificuldade, está passando deserto? Você vai passar outros ainda. Mas o que você mais tem que ter? É o que diz a Bíblia. Vamos ler lá, pessoal? Todo mundo abriu aí? Porque senão eu vou até 3 horas da tarde. A live vai acabar e começar de novo. Você vai falar, pastor, pelo amor de Deus, só chama esse pastor aí em 2025. Porque ele já pregou tanto que nós vamos ficar 5 anos sem ouvir a pregação dele. Diz assim a Bíblia, ó, Lucas 18. Disse Jesus uma parábola, uma história, sobre o dever de orar sempre sem o quê? Jesus está ensinando que nós temos que orar sempre sem esmorecer. Isso é com vontade, sem vontade, com ânimo, sem ânimo. Ah, pastor, estou sem vontade de orar. Tem que orar.
Deus te acordou de madrugada? Ore. Deus te levantou, porque tem gente que levanta, eu fiz muitas vezes isso. Acordava de madrugada sem nada, ia no banheiro, voltava e dormia. Quantas pessoas não fazem isso? Ou vai na cozinha, toma água, volta e dorme. Não. Deus às vezes está te acordando de madrugada para você orar. Mesmo que você faça tudo, mas ore. Porque a oração é semente. Você planta, uma hora você começa a colher. Aí diz, Jesus falou assim, ó, versículo 2. Havia em uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Olha só, não temia a Deus e nem respeitava homem nenhum. Ou seja, o cara não tem temor de nada. Se uma pessoa que tem o temor de Deus é difícil às vezes, imagina um juiz que nem temor a Deus, nem respeito por ninguém. Diz assim, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, mas todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a causa para suceder que por fim não venha a me molestar. Então disse o Senhor, considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aí Jesus fala, digo-vos, depressa se fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Diga glória a Deus, gente. Você vê, o juiz, ele não temia a Deus, não respeitava homem nenhum, mas de tanto aquela mulher incomodar ele, ele falou, sabe de uma coisa? Posso traduzir a mensagem, gente? João Ferreira já traduziu, então eu vou traduzir, pastor Eduardo, amém? Traduzindo para os dias de hoje, o que Jesus falou. O juiz disse, de tanto essa mulher me encher as paciências, eu vou julgar logo a causa dela, para ver se ela some da minha frente. Todo dia essa mulher vem aqui e pede para me julgar a causa, e eu sempre falo que não, porque eu não estou nem aí para a vida dela, o problema é dela. Mas de tanto essa mulher me incomodar, eu vou julgar logo essa causa para ela desaparecer da minha frente. E o juiz foi lá e julgou. Jesus disse, se o homem é assim, imagina eu. Se o homem que não tem temor, que não respeita, fez só para não ser incomodado, imagina eu que sou o seu pai, imagina eu que sou o seu Deus, imagina eu que ouço a sua oração todo dia, imagina eu, se ele fez aquilo por aquela mulher, Deus vai fazer muito mais por nós. Deus vai fazer muito mais pela sua família. Deus vai fazer muito mais pela sua vida. Só que você precisa de uma coisa que talvez você deixou há um tempo atrás. O que? Perseverança. Você tem que perseverar. Nem tudo, pessoal, acontece como a gente quer. Eu não sei se algum de vocês aqui já ficou desempregado. Já ficaram desempregados, gente? Sim ou não? Quem já ficou, faz assim. Às vezes, uma semana parece que é um ano. É ou não é? Você vê, às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar uma condução. Às vezes não tem dinheiro, que nem eu estava falando com um rapaz esse dia, ele falou, pastor, não vou nem para a igreja hoje. Falei, por quê? Porque eu não tenho nem dinheiro para pôr gasolina no meu carro. Falei, então, passa seu Pix aqui que eu vou pôr gasolina, mas você não vai deixar de vir para a igreja não. Vai, pastor, você vai fazer isso? Falei, ó, não fica acostumado não, rapaz, mas dessa vez eu vou... Fiz o Pix, o rapaz veio para a igreja. Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso. Minha esposa vinha me falando hoje, olha, eu era o motor de arranque do seu primeiro carro, que era um Corcel 74. E era. A grimaleira era ela. Fala, bora amor, bora. Entra aí, eu entrava dentro do carro, gordinho, 230 quilos, porque agora eu tô magro, mas eu tinha 230. 230, eu entrava dentro do carro e minha esposa empurrando o carro, para dar um tranco para nós ir embora. E o povo da rua olhando, fala, aquele gordão lá doidão, põe a mulher sem vergonha, porque é assim que o pessoal fala, né? Sem vergonha, põe a mulher para empurrar o carro, e ao invés dele empurrar, ela que empurra, ela não sabia dirigir, depois ela aprendeu rapidão, porque ela não quis mais,
Você vê que ela tem até uns músculos assim, tão forte que ela ficou. Então, essa era a minha vida, já passei por isso já. Então eu sei o que é passar por uma dificuldade, como vocês já passaram, alguns estão passando. Mas hoje a situação é diferente. Por quê? Perseverei e falei, eu vou sair dessa situação. Perseverança faz, pessoal, você chegar onde você quer chegar. Você quer ver uma coisa? Às vezes o advogado hoje, o médico hoje, o engenheiro hoje, todos eles não eram nada anos atrás. Eles começaram devagarzinho, estudando, fazendo prova, passando no curso, permanecendo, foi indo. Hoje são o que são. Hoje você vê uma pessoa que tem uma empresa, você não sabe o quanto que ela ralou. Às vezes ela começou de baixo, limpando o chão. Hoje ela é proprietária, ela é dona. Por quê? Porque ela ralou, ela lutou. Você quer chegar em algum lugar? Luta, pessoal. Persevera. A mulher perseverou, ela lutou, ela insistiu. Ela falou, eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar. E Deus realmente fez. Deus fez com que aquele juiz julgasse a causa dela. Deus quer fazer algo acontecer na sua vida. Só que Ele quer que você persevere. Tudo acontece com propósito. Até as dificuldades acontecem com propósito. As lutas acontecem com propósito. Pessoal, hoje eu valorizo uma coxa de frango. Vou falar de outra coisa, né? Porque eu estou falando de comida, aí o pessoal vai falar, só fala de comida, é gordinho, só pensa em comer. Hoje eu valorizo uma coxa de frango, eu valorizo uma mistura. Hoje tem gente, às vezes eu vejo um sobrinho meu que não está nem aí, está lá o prato cheio de comida, joga até fora a mistura. Porque não sabe o valor que teve, o suor que teve. Hoje eu valorizo. Mas por que eu valorizo hoje? Porque eu tive dificuldade. Você vai valorizar as coisas da sua vida? Sim, mas passando pela prova, está passando luta, está com um carro velho, amanhã você vai ter um carro novo. Mas quando você tiver o carro novo, você vai falar assim, ó, um dia eu tive um carro velho, que nem eu estou falando da minha esposa aqui, eu tive um carro que ela empurrou. Ah, pastor, é assim? É. Ah, eu estou numa casa que eu não quero estar, eu queria estar numa casa muito melhor. Começa de baixo que você vai estar lá em cima. Só que continua perseverando, você não pode ficar parando. Sabe o que está acontecendo com os cristãos hoje? Já para encerrar a mensagem, sabe o que está acontecendo, gente? As pessoas, elas estão muito ansiosas. Hoje a pessoa está tão ansiosa que ela arruma problema onde não tem problema. Ela está aqui, ó, orando a semana toda, todo dia orando, tá bem, tá legal. Aí a semana que vem ela para de orar, ela para de jejuar, ela para de ler a Bíblia, ela para de fazer as coisas. Ela tá com problema, ela enfrentou o problema, venceu o problema. Aí daqui a pouco ela não tem mais problema, ela começa a arrumar um problema. Acho que o negócio não tá bom não tá legal não. Se você não persevera, se você não insiste, você não chega a lugar nenhum. E o que eu estou falando agora é para a sua vida inteira, não é só para a igreja, é para tudo. Você quer vencer no seu trabalho, você quer crescer lá, persevera, insista. Ah, mas lá não é o lugar que eu quero estar, pastor. Pode não ser o lugar hoje, mas Deus vai abrir uma porta amanhã. Mas você tem que começar de algum lugar, você não pode desprezar lá. Porque de repente você está lá, não é nem por causa do trabalho, é porque Deus quer salvar alguém através de você lá. E vai chegar uma pessoa sofrendo lá, você vai falar de Jesus para ela lá, ela vai se converter e vai entregar a vida para Jesus e você vai ser abençoado por isso. Pastor, é isso que acontece? É. Pessoal, se posicione. Se posiciona. Se posiciona. Pastor, como me posicionar? Falar para Deus, Deus, eu estou aqui pronto. Ah, mas tem hora que eu quero parar. Tem hora que a gente também quer parar. Você acha que para nós não é difícil? Minha esposa chegou 11 horas da noite em casa, foi dormir 1 hora da manhã, 5 horas da manhã acordou para nós estarmos aqui. Hoje é o único dia que ela tem de folga. Saindo daqui nós vamos voltar, à noite nós vamos fazer o culto, quer dizer, uma folga que não é folga. Mas estamos fazendo o melhor para quem? Para Deus.
Então, é isso que você tem que pensar. Ah, tá difícil sim, mas estaria pior se você não estivesse lutando. Ah, mas não tá legal, não tem o que eu quero. Você tem que começar de algum lugar. Porque quando você começa, se posiciona, permanece, pessoal, você vence. E ensina os seus filhos a ser assim. Ensina a sua família a ser assim. Porque é assim que a gente vai chegar em algum lugar. Como eu falei, para finalizar, tem pessoas que elas não têm problemas, mas elas arrumam problemas. Ela não está mais sofrendo, mas ela começa a pensar, poxa, eu estou com problema. Eu tô com dificuldade. Ah, não está legal, não está do jeito que eu quero. Pessoal, começa a pensar assim, está do jeito que eu quero, é bênção. É bênção, eu vou vencer. E você vai vencer. Quando você faz isso, Deus ele fala, ó, está na fé, está preparada, está pronta. As lutas vêm e passam. As lutas vêm e passam. E quando a vitória chega, o prazer é muito maior. Amém, pessoal? Quem recebe, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Fique todos de pé, por favor. Diga assim, pastor, glória a Deus. Deus falou comigo aí. Amém? É como o pastor Cláudio Duarte fala, não sei se vocês conhecem. Deus não falou para quem não está na igreja não, tá, gente? Deus falou para quem está aqui dentro. Pastor, essa mensagem aí seria boa, sabe para quem? Para o meu vizinho. Não, essa mensagem não é para o seu vizinho, essa mensagem é para você. Receba isso aí no seu coração. Fala, ó, eu vou vencer. Tá difícil, gente, mas não tá impossível. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém, pastor? Quero fazer só uma oração. Vou entregar a direção aqui pro pastor. E eu tenho certeza, pessoal, que a nossa presença aqui nos abençoou tanto quanto abençoou vocês. Amém? É um prazer muito grande quando o pastor me convidar novamente daqui 3 anos, porque eu já preguei tudo que eu tinha que pregar aqui. Ele me convidar novamente, a pastora, nós vamos estar aqui para orar por vocês, buscar. E mesmo que nós não estejamos aqui, estamos lá lembrando de vocês. Ore por nós lá, tá bom? Pela nossa igreja, pelo nosso trabalho que está começando. E nós também vamos orar por vocês também. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Amém, gente? Feche os seus olhos, por favor. Deixa eu fazer uma oração, juntamente com a minha esposa, os pastores, as pastoras, missionários. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós louvamos, agradecemos ao Senhor por esta palavra, por esta mensagem, por tudo que foi dito, Senhor. Nós precisamos entender mais, meu Pai. Sabe, nós passamos lutas, passamos deserto, passamos dificuldades. E às vezes, ao invés de nós querermos lutar, nós pensamos em desistir. Eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, eu oro por cada pessoa que está aqui nesse momento, meu Pai. E eu peço ao Senhor, fortalece a fé de cada irmão, de cada irmã. Meu Deus, anima essa pessoa, encoraja essa pessoa para vencer, meu Pai. Sim, meu Deus, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra. Meu Pai, eu tenho mais que certeza, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, tem algo para a vida dessas pessoas, dessa pessoa que está aqui, dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, colocou, meu Deus, no nosso coração e confirmou, meu Deus, através do teu servo. Meu Deus, então eu peço, meu Pai, desperta a fé desse povo. Não deixe esse povo esmorecer, desanimar. Meu Deus, porque as lutas são várias, meu Deus, mas o Senhor é conosco em todas, meu Deus, e a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Meu Deus, então nós temos, meu Deus, que nos apoiar, e nós nos apoiamos, meu Deus, na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu determino, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer, renovar, meu Deus, esse povo, meu Deus, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Sim, meu Pai, nós determinamos a nossa vitória, entregamos a nossa vida ao Senhor, e que essa semana sejamos diferentes, que os resultados venham vir sobre a nossa vida, pois é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos de todo o nosso coração. E quem crê, diga eu creio, diga glória a Deus, palmas para Jesus bem forte.
Glória a Deus.